Essa apresentação ela não é uma apresentação metodológica, como eu estava falando. Eu não vou falar sobre o que a colmeia faz ou de que jeito faz. O convite fica para quem quiser conhecer, visitar a rede, em colmeia.org. A gente vai falar um pouco da filosofia e das ideias que estão por trás e também das motivações que nos levaram a criar essa rede, né, essas pessoas que estão se unindo em volta dessa ideia. Bom, então, como se conta uma história que não tem fim? A colmeia ela tem tantas histórias e ela é contada todos os dias que eu travo contato com uma pessoa diferente, de uma forma diferente, porque a história dela depende muito de quem é o meu interlocutor. Se eu vou falar sobre a colmeia para um agricultor, um permacultor, ou um agricultor tradicional que planta fumo com agricultura intensiva e que está nas mãos da indústria, e quando tem uma safra maravilhosa ele ganha mal porque o preço baixa, quando dá geada ou granizo ele perde tudo, o preço baixa, ele se dá mal do mesmo jeito. Ou se eu vou falar com um professor, ou se eu vou falar com um historiador, ou se eu vou falar com um músico, eu tenho uma história diferente para contar. Então, que história que eu vou contar para um público que eu não conheço, que eu estou aqui numa posição acima, né, por uma própria estrutura, digamos, uma forma de comunicação, eu estou acima das outras pessoas. E não é o que a gente faz, né? O que a gente faz é rede, a gente senta em círculos, entra numa mesma sala de audioconferência e tenta ouvir todo mundo no mesmo nível. Então, eu precisei escrever um texto essa madrugada, porque eu fiquei tão inseguro sobre o que eu ia falar para pessoas tão diferentes, que eu preferi me agarrar nisso que eu vou ler para vocês como uma das formas de contar essa história que eu gostaria de passar. Então, peço desculpas para quem se sentir ofendido, mas espero que respeitem minha insegurança. Essa história vai ser contada, então, de forma não linear. Idas e vindas, avanços e retrocessos, pulos e solavancos, ao invés de uma narrativa suavemente encadeada. Quem tem facilidade com esse pensamento não linear, geralmente as mulheres, talvez tenha mais facilidade de me acompanhar. Quem não tiver, aos demais, um pouco de atenção, nunca é demais. Então, assim, existe no ar uma angústia que deriva da percepção que nós, seres humanos, já produzimos tanto conhecimento, tanta tecnologia, riqueza, mas ainda somos incapazes de distribuir de forma justa e equilibrada todos os produtos dessa nossa inteligência e trabalho. Nós escolhemos e aceitamos, ou, em alguns casos, somos forçados a aceitar, em alguns casos, formas de concentração dessas riquezas nas mãos de algumas poucas corporações ou indivíduos, em detrimento de bilhões, de outros menos favorecidos, pelos critérios que ou nós mesmos ajudamos a determinar e a criar, ou então pacífica e contrariadamente seguimos. Poucos são aqueles que ainda não se tornaram indiferentes à parcela oprimida da sociedade humana. Ou ainda que, encerrados no seu casulo, e aí são vários casulos, é a família, é a igreja, os colegas de trabalho, grupos de amigos, mal se percebem de que o mundo que por tanto tempo aproveitam está rapidamente se esvaindo e já não estará mais presente da forma que conhecemos para nossos filhos e para os nossos netos. Para tentar reverter essa situação, o esforço e a mudança precisam vir necessariamente de cada um. É um processo que começa com algo que pode ser chamado de despertar, de perceber em si a singularidade do que é ser humano. Um ser humano autônomo, capaz de gerar e usufruir de riquezas muito maiores do que as que são oferecidas pelas contingências atuais. Para alimentar essa mudança, não são necessárias grandes nações, impérios, exércitos ou legiões em marcha. São necessários, isso sim, pequenos grupos de pessoas com boa vontade, inteligência e integração suficientes para, através de, usando uma metáfora da minha área de trabalho, de cirurgias precisas, intervenções que comecem a mudar a realidade que nos cerca.
E como esses grupos de pessoas, de cidadãos, vão conseguir, então, aprender a fazer essas cirurgias, essas intervenções necessárias? Que tal se fossem oficinas, jantares, festivais? A gente usa conferências, aulas, mas a gente pode mudar um pouco o foco. Organizados com a finalidade de proporcionar a essas pessoas um novo conhecimento, um conhecimento que até então é muito bem guardado, as 7 chaves pelos reis. O de que é possível uma vida pautada pela liberdade, pela solidariedade, pela autogestão. Que a gente pode ser, de fato, dono das nossas próprias vidas, por mais que nos digam diariamente, por vários meios, de que isso não é possível. Nessas oficinas, nesses jantares e nesses festivais, nós vamos, então, empoderar indivíduos, capacitar comunidades. Essas comunidades vão emergir, então, podem ser cidades, mas podem ser bairros, podem ser vizinhanças. Zonas autônomas temporárias, semi-permanentes ou permanentes, que emergirão como novos centros de iluminação do gênio humano. Mas vai ser uma comunidade de prática, não somente uma comunidade de ideias. E essas comunidades, esses centros que vão emergir, eles vão ser hábeis, capazes de multiplicar o que as primeiras oficinas foram capazes de criar e produzir. Quando a gente fala de capacitar, empoderar cidadãos e comunidades, a gente não fala do que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, basicamente fazer uma consulta popular. Vamos ver o que as pessoas querem fazer. A gente quer saber, claro, o que as pessoas querem fazer, mas depois de saber o que elas querem fazer, a gente quer que elas possam fazer aquilo que elas querem fazer. Então, a Sherry Arnstein, ela tem uma escada da participação cidadã, onde a gente vê os diferentes níveis que vão desde a não participação, a terapia, um deles, por exemplo. Ah, você quer fazer isso? Então tá, vai para a cadeia, ou você é excluído, a polícia não deixa, ela trata as pessoas que querem, por exemplo, fazer alguma coisa de um jeito não convencional. Até a forma máxima de participação, onde todo o poder, o chamado controle cidadão, realmente as pessoas têm acesso inclusive ao dinheiro que é público, né, para fazer as coisas acontecerem. E no meio dessa escada, vários degraus, vale a pena conhecer. Esses espaços, então, essas comunidades das quais eu estava falando, elas vão ser pautadas por uma ética apoiada na bondade e no apoio mútuo, respeitando não só ao outro da mesma espécie, mas também percebendo a inter-relação entre todos os seres, pertencentes a uma longa e fundamental teia da vida, para lembrar do Capra, que vai estar falando logo mais, hoje à noite. Já existem, então, espalhados pelo mundo, movimentos que se perceberam dessa necessidade, dessa urgência, e estão trabalhando para aplacar os impactos desse mundo exploratório, injusto, desumano e insustentável. Juntos, todos esses movimentos poderiam estar mudando a realidade do nosso planeta em curto espaço de tempo. O Paul Hawken, ele tem uma iniciativa chamada Wiser Earth, onde ele cataloga centenas de milhares de iniciativas que estão tentando isoladamente fazer a diferença há muitos anos. E isoladamente elas não estão conseguindo fazer uma mudança, mas uma mudança muito lenta, que talvez não seja suficiente. Um dos objetivos da nossa rede é tentar acelerar essa mudança, integrando diferentes redes. As propostas, então, desses grupos ou dessas iniciativas que estão trabalhando de forma isolada, seus modelos, suas ferramentas, suas atitudes, elas são facilmente apropriadas pelas tecnologias de poder. A partir daí, elas deixam de ter a força de mudança social que elas originalmente tinham. E o foco, então, passa a ser desvirtuado e enfraquecido. Para que esses pequenos grupos de indivíduos, ou mesmo esta multidão de organizações, seja capaz de realizar a mudança necessária em tempo hábil para ser visualizada ainda nessa mesma geração que a gente vive, sem estar suscetível a essas apropriações das quais eu falava, que ocorrerão pelo caminho, eles precisam se conectar através de um formato de relacionamento que já é a própria mudança que almejam, ou seja, a rede. Aliado a isso,
há que se criar mecanismos para gerar sustentabilidade nos próprios movimentos e meios de expressão que objetivam resistir ao jugo das forças opressoras e esvaziadoras de sentido e de sentimento, anuladoras do que a gente chama de singularidade e diversidade, produtoras de seres normalizados e massificados, voltados ao consumo e à simulação. Para que eu vou viver o teatro ou fazer o teatro se eu posso olhar o teatro? O teatro tem que ser visto, a televisão pode ser vista, mas no momento que você só simula, você só assiste, você não participa, você faz parte de um jogo que se chama simulação. Você faz parte de uma geração chamada geração retweet ou geração curtir, onde você basicamente aperta um botão e você está fazendo a sua parte automaticamente. Então, criar essa sustentabilidade intrínseca de um movimento, de uma rede ou de um grupo de movimentos organizados através de uma rede, que não é uma rede acima, mas é uma rede que está no mesmo nível, mas que faz com que esses grupos passem a se conversar, porque eles passam a perceber que eles estão falando da mesma coisa, mesmo que não seja uma rede de cicloativistas do Brasil, mas que os cicloativistas comecem a conversar com os permacultores, com os educadores democráticos libertários e com o pessoal da economia solidária e comecem a tecer projetos em conjunto. Então, criar essa sustentabilidade é um dos desafios que a gente ainda precisa vencer. E a gente vai aprender caminhando, e enquanto isso a gente caminha e vai aprendendo. Em nosso caminho, a gente vai necessariamente aprender que, se a gente quiser acenar com a bandeira da solidariedade e do altruísmo, a gente precisa aumentar o horizonte dentro do qual a gente inclui aqueles que a gente chama de família. A gente precisa passar a olhar para o outro como se esse fôssemos nós mesmos. Precisamos perceber que não existe eu sem nós, tampouco nós sem o eu. E a interdependência, então, harmonia é uma palavra tão bonita, uma palavra tão harmônica, né? Dentro de uma rede, é função fundamental da sobrevivência dos indivíduos nesse sistema. Hoje, a gente está falhando terrivelmente, assombrosamente, em encontrar esse equilíbrio. A gente está ruim de matemática mesmo. A gente está capturando e retirando do ambiente e das outras pessoas muito mais do que a gente é capaz ou tem vontade, tem desejo de repor, retribuir e compartilhar. E a maior parte das pessoas não está preocupada com isso. Parece que isso é natural. Não foi assim. Se a gente estudar a história do humano, a gente vai ver que a gente era originalmente, lá na época que a gente era caçador e coletor, seres cooperativos. E por isso que a gente está aqui hoje. A gente passou por uma mudança dramática na história da humanidade que nos trouxe aqui. E agora a gente vai tentar trilhar o caminho de volta para um modo mais sustentável. Então, isso, né, já foi repetido muitas vezes. Não é sustentável a forma de vida que nós estamos levando aqui nesse planeta. A gente vive em um planeta finito e até essa manhã eu não vi o noticiário. Se de repente alguém viu e tem alguma novidade, por favor, me comunique, mas até onde eu sei a gente não conquistou Marte ainda. Então a gente tem um planeta só. E tem outra coisa, lá em Marte não tem mar, né? Então tem essa história também. Alguém já imaginou espaçonaves levando água salgada para fazer praias privadas em Marte? É uma possibilidade, né? Se as coisas continuarem da forma que está até lá, a gente vai extinguir esse planeta para produzir um outro para pessoas privilegiadas. Então a gente precisa fazer um convite a todos que navegam nessa mesma nau, que embarquem na jornada que agora se apresenta. Uma jornada em busca da criação de uma nova economia. Uma economia que acompanhe a biologia em sua diversidade e que se integre à sua complexidade ao invés de extingui-la. Uma economia que respeite ao outro enquanto membro de uma mesma família, baseada em um paradigma ético e ecológico, pautada pela cooperação, pela solidariedade, pela justiça social e pela sustentabilidade, e que almeje, em última instância, o bem comum.